Ele cruza a porta de casa depois de 10 horas de trabalho, e a cena que o recebe não parece um lar. Não há sorrisos, não há gestos de alívio, não há sinais de que alguém esperou seu retorno. Apenas uma cortesia automática, correta, funcional. O mesmo tipo de saudação que um hóspede receberia em um hotel, educado, mas vazio. Sua presença é registrada, não celebrada. Seus filhos desviam o olhar das telas por apenas um instante, com a mesma energia que dedicariam a observar a tinta secar em uma parede. Sua parceira continua a conversa que estava tendo, como se ele não tivesse cruzado o limiar. Nesse momento, uma ideia incômoda se impõe com clareza. Poderia ter sido um entregador deixando um pacote. O teriam notado apenas o suficiente para confirmar que chegou, e depois o teriam esquecido. Este não é o retorno a um refúgio familiar. É um trâmite. Não volta num lugar onde alguém sentiu sua falta. Está entrando em uma estrutura que funciona com ou sem sua presença emocional. Aqui ele não é valorizado por quem é, mas pelo que contribui. Sua identidade é reduzida a uma função: prover, manter, sustentar. Em muitos bairros, na hora do jantar, esta cena se repete atrás de portas fechadas. Homens que pagam hipotecas em casas onde se sentem invisíveis. Residentes fantasmas em espaços que financiam. Presenças necessárias para o funcionamento, mas irrelevantes para o afeto. Não são rejeitados abertamente. Algo mais sutil acontece. São tolerados. E esse é o começo de uma transformação silenciosa. O lar deixa de ser um santuário e se torna território neutro, quase hostil. A mensagem nunca é pronunciada em voz alta, mas é aprendida rapidamente. Aqui se aprecia o que você faz, não quem você é. Você vive aqui, mas não te pertence. Você acessa o espaço em troca de serviços prestados, porque em uma família saudável, voltar para casa é um reencontro. Aqui é apenas outra transação. E quando cruzar sua própria porta não desperta alegria em ninguém, você começa a se perguntar se realmente ainda tem um lugar em sua própria vida. A frieza que o recebe a cada dia não é casual. Não é um momento isolado ruim, nem uma fase passageira. É um sistema. Uma coreografia perfeitamente ensaiada que é ativada assim que ele cruza a porta. Olhares que não se levantam, rostos que não mudam de expressão, corpos que não se orientam para sua presença. Tudo segue seu curso como se ele não tivesse acabado de chegar, como se sua entrada não alterasse nada digno de atenção. Em um lar saudável, o retorno é uma pausa natural, um pequeno reencontro após a separação. Aqui, por outro lado, sua chegada é processada como um trâmite administrativo. É registrada, validada e arquivada. Não é celebrada. Não é sentida, é gerenciada. Ele não volta para pessoas que sentiram sua falta, mas para uma organização doméstica onde seu valor é medido pela continuidade do funcionamento. As crianças aprendem essa lógica muito cedo. Não porque alguém a explique, mas porque a observam. Veem que a chegada de seu pai não provoca alegria nem interrupção. Não muda a energia da casa. Não merece atenção. Assim, elas internalizam uma mensagem silenciosa, mas contundente. Sua presença não adiciona nada importante à experiência dos outros. Pouco a pouco, ele se torna ruído de fundo dentro de sua própria família. Este comitê invisível de indiferença envia um sinal claro e persistente. Aqui você é tolerado, não apreciado. Sua função é útil, mas sua pessoa é dispensável. Você pode viver aqui, mas este não é realmente seu lar. É uma instalação a qual você tem permissão para acessar enquanto continuar cumprindo seu papel. E essa mensagem não chega de uma vez. Ela se acumula dia após dia, retorno após retorno. Quando a chegada de alguém não gera alegria, essa pessoa começa a questionar seu valor. Quando sua presença não cria calor, começa a duvidar de sua importância. E quando voltar para casa parece uma interrupção, em vez de um encerramento, aprende a se ver não como uma bênção, mas como um fardo. Assim,
A indiferença deixa de ser um comportamento e se torna uma estrutura que molda sua identidade por dentro. Entre todas as armas silenciosas desta guerra doméstica, há uma que é especialmente devastadora porque age abaixo da razão. A retirada progressiva do contato físico. Os abraços se tornam raros. O toque desaparece. O olhar direto se torna um recurso escasso que parece valioso demais para ser desperdiçado em alguém cuja principal função é manter as luzes acesas. O homem que antes recebia gestos espontâneos de afeto começa a se deparar com uma distância calculada. O casal que o cumprimentava com beijos agora oferece uma cordialidade fria, quase profissional. Os filhos que antes se agarravam a ele como se fosse um brinquedo, agora mantêm uma distância respeitosa, semelhante à reservada para um professor substituto. Nada disso acontece de forma abrupta. Tudo desliza lentamente até se tornar a nova normalidade. Essa rejeição física age em um nível primitivo do cérebro. Os seres humanos são programados para interpretar a ausência de contato como um sinal de rejeição profunda. Quando as pessoas mais próximas param de iniciar o contato, a mensagem não precisa de palavras. Chega direto às zonas de sobrevivência. Aqui você não é valioso. A crueldade deste sistema reside em sua capacidade de negar a si mesmo. Quando ele aponta a falta de proximidade, as respostas sempre soam razoáveis. Cansaço, estresse, falta de tempo, mal-estar físico. Cada desculpa, tomada separadamente, parece legítima. Juntas, formam um muro intransponível entre ele e uma necessidade humana básica. Com o tempo, ele aprende a não iniciar o contato, porque a possibilidade da rejeição dói mais que a solidão. Assim, ele se torna um homem faminto de afeto dentro de seu próprio lar. Emocionalmente desnutrido no lugar onde deveria se sentir mais cuidado. Sua necessidade mais elementar de conexão vai se enfraquecendo até que ele aprende a sobreviver com migalhas emocionais. E quando alguém aprende a viver com tão pouco, deixa de pedir o que realmente precisa. A eliminação de sua presença não para no corpo. Continua com algo ainda mais profundo, sua voz. Não se trata de discussões abertas nem de confrontos barulhentos. É uma asfixia lenta e precisa. Um processo cirúrgico que faz suas ideias desaparecerem sem necessidade de confronto direto. Ele começa a falar e, de repente, alguém se lembra de uma tarefa urgente. Expressa uma opinião e a conversa vira para temas supostamente mais importantes. Quando propõe soluções, os outros desenvolvem uma surdez repentina que exige atenção em outro cômodo. E quando, excepcionalmente, suas ideias recebem algum reconhecimento, passam por um filtro de credibilidade que sempre as encontra deficientes. São interessantes, mas pouco práticas. Lógicas, mas pouco realistas. Bem-intencionadas, mas ingênuas. Cada pensamento é cuidadosamente reduzido à irrelevância. A operação se torna especialmente precisa quando ocorre na frente dos filhos. Suas sugestões como pai são corrigidas com olhares de desaprovação. Suas decisões domésticas são matizadas com explicações condescendentes. Ele não é contradito com violência, mas com paciência forçada, como se fosse alguém que não entende como as coisas realmente funcionam. A mensagem implícita é devastadora. Suas opiniões não pesam. As crianças aprendem rapidamente a ler esses sinais. Observam quem tem a última palavra e ajustam seu respeito de acordo. Descobrem que as ideias de seu pai não influenciam as decisões importantes e começam a tratá-las como contribuições bem-intencionadas, mas dispensáveis. Assim, internalizam a noção de que sua perspectiva é secundária, menos válida que outras vozes dentro do lar. Este assassinato da opinião gera um dano psicológico profundo, porque as ideias são extensões diretas da identidade. Quando os pensamentos de alguém são descartados sistematicamente, essa pessoa começa a duvidar de sua capacidade mental. Quando suas contribuições são desvalorizadas constantemente, começa a questionar sua inteligência. E quando seu critério é ignorado repetidamente,
Aprende a se ver como um peso intelectual. Pouco a pouco, ele para de falar. Não porque não tenha nada a dizer, mas porque aprendeu que sua voz já não tem lugar. Nada comunica poder com tanta clareza quanto o controle do espaço. E nada transmite impotência com tanta precisão quanto ver seu ambiente se transformar sem que sua opinião importe. A conquista territorial do lar não ocorre de forma abrupta. Avança por invasões pequenas, quase invisíveis. A princípio, sua opinião sobre a decoração é pedida, é ouvida com atenção. Depois, é ignorada. Mais tarde, suas preferências são reconhecidas, apenas para serem descartadas com argumentos aparentemente razoáveis. Há ideias melhores, um gosto mais refinado, uma visão mais prática do que funciona. Finalmente, sua opinião deixa de ser solicitada. Não porque não exista, mas porque já não é relevante para quem decide. O processo se completa quando ele observa como seus pertences mudam de lugar, seus espaços são reutilizados e suas pegadas desaparecem sob uma estética que não lhe pertence. A oficina se torna uma sala de artesanato. O canto que era dele passa a ser uma área de jogos. Seus livros são guardados em caixas para dar lugar a coleções mais importantes. Seus móveis são doados para criar espaço para opções melhores. A mensagem psicológica é clara e contundente. Este lugar reflete as preferências de seus verdadeiros donos, e ele não está entre eles. Paga a hipoteca, mas não decide. Financia as melhorias, mas não as escolhe. Vive lá, mas não habita o espaço. Torna-se um inquilino com privilégios limitados, alguém cuja presença é aceita desde que não interfira na visão dominante do lar. Quando uma pessoa perde o controle sobre seu ambiente físico, perde também a conexão com a ideia de lar. O espaço deixa de ser algo que se sente próprio e passa a ser simplesmente um lugar que se ocupa. Assim, começa a viver como visitante em sua própria vida. Presente, mas deslocado. Tolerado, mas alheio. E quando sua casa deixa de te refletir, você começa a sentir que você mesmo foi apagado dela. Quando o espaço já não lhe pertence e sua voz foi silenciada, o próximo passo é isolá-lo do mundo exterior. Suas relações deixam de ser vistas como uma fonte de apoio e começam a ser tratadas como um problema que requer gerenciamento. Amigos, familiares, vínculos anteriores à vida atual se tornam obstáculos para a harmonia doméstica. Não são proibidos explicitamente, tornam-se incômodos. O processo começa com conflitos de agenda. Seus planos sociais sempre coincidem com obrigações familiares inadiáveis. As crises do lar aparecem justamente quando ele tenta organizar um encontro. As conversas importantes são agendadas para os únicos momentos em que sua vida social poderia interferir. Pouco a pouco, ele aprende que manter conexões externas tem um custo emocional muito alto. Quando seus amigos conseguem atravessar a fortaleza doméstica, o ambiente que os recebe é cuidadosamente calibrado para desincentivar futuras visitas. As conversas ficam tensas, a hospitalidade é mínima, o conforto desaparece. Ninguém diz nada abertamente, mas todos sentem que não são bem-vindos. Seus amigos entendem a mensagem e param de vir. Não por falta de afeto, mas por respeito a uma atmosfera hostil. O mesmo padrão se estende à sua família. Seus pais passam a ser difíceis, seus irmãos, dramáticos. Qualquer relação que existia antes do arranjo doméstico atual é redefinida como um fardo. Este isolamento cumpre várias funções de controle, elimina olhares externos que poderiam questionar o que acontece dentro do lar. Reduz o apoio que poderia encorajá-lo a resistir. Canaliza toda a sua energia emocional para relações que não a retribuem. Assim, seu mundo encolhe. As pessoas que o tratam com frieza se tornam seu único contato humano. Ele perde acesso a vínculos que o valorizavam por quem era, não pelo que provê. A solidão se intensifica porque ele já não tem um lugar onde se sentir visto. E quando alguém fica isolado, sua capacidade de questionar a realidade diminui. O controle se consolida em silêncio.
Quando o isolamento já está completo, a arma preferida muda. Já não é preciso discutir nem impor. Basta o silêncio. Um silêncio hostil, calculado, que é devastador justamente porque pode se negar. Ele vive rodeado de pessoas que se comunicam entre si com normalidade, mas que em relação a ele mantêm uma distância fria, interrompida apenas quando a operacionalidade exige. As conversas fluem até que ele entra no cômodo. Então, de repente, todos têm mensagens urgentes para responder. Quando se fala com ele, não há diálogo, há instruções. O jantar está pronto, falta gasolina. É preciso comprar leite. Ele recebe informações, mas nunca troca. Dados sem emoção, comunicação sem intimidade. Sua presença não convida à conversa, apenas à logística. Quando tenta expressar o que sente, a resposta não é escuta, mas invalidação. Se menciona a dor de se sentir ignorado, é demasiado sensível. Se aponta que foi excluído de decisões importantes, é paranoico. Se descreve a solidão de viver com pessoas que mal o reconhecem, é dramático. Cada emoção legítima é redefinida como um defeito pessoal. Este processo não acontece por acidente. É uma forma sofisticada de gaslighting que distorce sua percepção da realidade. Dizem-lhe que imagina coisas, que exagera, que lembra errado. Sua experiência é contradita com tanta segurança que ele começa a duvidar de seu próprio julgamento. Não questiona o que acontece fora, questiona o que acontece dentro de sua cabeça. Pouco a pouco, ele aprende que expressar emoções só gera mais dor, que pedir apoio provoca conflito, que defender suas necessidades o torna o problema. Assim, desenvolve uma forma de desamparo aprendido. Deixa de confiar no que sente. Interpreta sua tristeza como fraqueza, seu desejo de proximidade como egoísmo, sua necessidade de afeto como uma falha pessoal. O silêncio não só o isola, o reeduca. Ensina-o a se desconectar de si mesmo para sobreviver. E quando alguém deixa de acreditar em suas próprias emoções, torna-se dependente de quem as nega. A prisão já não precisa de grades visíveis. Ele mesmo se encarrega de mantê-la fechada por dentro. Um dos golpes mais devastadores desta dinâmica ocorre quando a relação com os filhos começa a se erodir sistematicamente, não através de um conflito aberto, mas mediante uma lenta e constante desautorização. Cada limite que ele estabelece é suavizado em sua ausência. Cada consequência que impõe é renegociada em particular. Cada decisão que toma é revista e, muitas vezes, anulada por uma autoridade superior que não precisa se explicar. As crianças observam com atenção. Aprendem rapidamente onde reside o verdadeiro poder. Descobrem que as normas de seu pai são provisórias, sujeitas à apelação. Entendem que não é necessário levá-las muito a sério porque sempre existe uma instância que pode revertê-las. Assim, a figura paterna vai se transformando, não em um referente firme, mas em uma presença secundária. A desautorização raramente é explícita. Manifesta-se em gestos pequenos, mas constantes. Olhares de desaprovação quando ele fala. Suspiros quando dá instruções. Trocas de olhares que comunicam uma mensagem clara sem pronunciá-la. Lá vai ele de novo. As crianças captam esses sinais e ajustam seu comportamento. Começam a buscar aprovação em outro lugar. Deixam de procurá-lo em busca de orientação. Com o tempo, a distância cresce. Não porque ele tenha deixado de amá-los ou de se esforçar, mas porque sua autoridade foi erodida de dentro do sistema familiar. Torna-se uma figura presente, mas irrelevante, carinhosa, mas ineficaz, amável, mas facilmente ignorada. A relação se esvazia de peso emocional. Este processo tem consequências profundas. As crianças não desenvolvem um vínculo sólido com figuras cuja autoridade é minada constantemente. Aprendem que o respeito é negociável e que a manipulação é uma ferramenta válida. Mais tarde, essa lição será transferida para outros âmbitos de sua vida.
professores, chefes, parceiros. A desautorização não fica em casa. Ele observa como o vínculo com seus filhos se enfraquece, sem entender completamente como ocorreu. Não falhou como pai, foi desarmado como tal, e ver seus próprios filhos se tornarem, sem saber, instrumentos dessa guerra silenciosa é uma das experiências mais dolorosas que se pode viver. Quando o isolamento, o silêncio e a desautorização se acumulam, acontece algo mais profundo que o cansaço. Começa a desaparecer sua identidade. Não de uma vez, mas por desgaste. Seus interesses se tornam inconvenientes, seus hobbies egoístas, suas amizades problemáticas. Tudo o que o definia como indivíduo é reinterpretado como um obstáculo para a harmonia do sistema familiar. O processo é gradual. Primeiro ele aprende a ceder, depois a se esconder. Suas opiniões são guardadas para evitar conflitos. Seus desejos são adiados pelo bem comum. Seus sonhos são rotulados como pouco realistas. Manter a paz exige que ele reduza sua presença, que se torne menor, mais funcional, menos ele mesmo. Assim, a pessoa vai sendo enterrada sob o papel. Ao mesmo tempo, é-lhe atribuída uma tarefa constante: sustentar emocionalmente os outros. Cada crise alheia requer sua energia. Cada conflito precisa de sua estabilidade. Cada extravasamento emocional demanda sua contenção. Ele se torna uma central elétrica afetiva que alimenta a todos enquanto funciona no vazio. Dá apoio, mas não o recebe. Escuta, mas não é escutado. Compreende, mas não é compreendido. Essa troca desigual produz uma quebra silenciosa. Os terapeutas a chamam de bancarrota emocional. Ele entregou tanto que já não lhe resta nada para si. Suas próprias emoções se tornam confusas porque nunca tem espaço. Sua dor se normaliza. Seu esgotamento se invisibiliza. Seu sofrimento se torna ruído de fundo. A essa erosão, soma-se uma arquitetura financeira que o prende. Contas compartilhadas que ele financia, mas não controla. Dívidas conjuntas que condicionam seu futuro. Um estilo de vida que depende de sua produtividade constante. O que parece estabilidade se torna uma gaiola dourada. Quanto mais ele contribui, menos ele pode se mover. O sucesso se transforma em corrente. Assim, sua identidade morre lentamente. Ele continua funcionando, cumprindo, produzindo. Mas a pessoa que foi, a que pensava, sentia e desejava, vai se apagando. Não está totalmente vivo nem completamente morto. Existe, mas não se reconhece. E quando alguém deixa de se reconhecer, perdeu muito mais do que um lar. Chega um momento em que a negação deixa de ser possível. Não porque a dor desapareça, mas porque se torna impossível de ignorar. O primeiro passo não é fugir nem confrontar, mas reconhecer. Entender que se sentir estranho em seu próprio lar não é normal. Que viver como um recurso tolerado não é uma fase passageira. É um sistema desenhado, sustentado e reforçado com o tempo. A saída começa quando ele para de questionar sua percepção e começa a observar os padrões. O que se repete não é coincidência. O que se acumula não é imaginação. Registrar o que acontece, colocar por escrito, lembrar os detalhes, torna-se um ato de resistência psicológica. Quando alguém tenta apagar sua realidade, nomeá-la é recuperar poder. O próximo passo não é dominar, mas estabelecer limites mínimos de dignidade, exigir respeito em conversas concretas, reivindicar presença em decisões importantes, recusar-se a aceitar um tratamento que degrada o humano. Não se trata de impor autoridade nem de criar mais conflito, mas de lembrar algo essencial. Ninguém deveria se sentir invisível em sua própria casa. As famílias saudáveis não funcionam com base no sacrifício unilateral. Funcionam quando todos os seus membros são vistos, ouvidos e valorizados por quem são, não apenas pelo que contribuem. Viver como refém emocional não é amor, é sobrevivência. E sobreviver não é o mesmo que viver. Todo homem que chega a este ponto se depara com uma escolha incômoda.
Continuar aceitando uma morte lenta de sua identidade ou assumir o risco de reivindicar uma vida com dignidade. Resistir sempre implica consequências, mas render-se garante o desaparecimento silencioso de si mesmo. Se algo desta história lhe parece familiar, você não está sozinho. Sua experiência não é uma fraqueza, é um sinal. E agora a pergunta fica aberta, não para julgar, mas para refletir. Que preço você está pagando para pertencer a um lugar que já não te reconhece? Compartilhe sua opinião nos comentários e abra uma conversa que muitos ainda não se atrevem a iniciar.